Basta a gente imaginar a seguinte cena. Esperar, sei lá, um século inteiro por uma única promessa que era humanamente impossível. Verdade, um século é muita coisa. Sim. E aí, no exato momento em que o milagre se materializa, o próprio Deus pede que esse mesmo milagre seja destruído, pelas mãos de quem o recebeu. É um paradoxo gigantesco. Exato. Hoje o nosso mergulho é justamente na lição 7, que tem o título de Uma Prova de Fé, a Entrega de Isaac. E, tematicamente falando, essa lição é tipo o coração da revista Homens dos quais o mundo não era digno. Com certeza. O clímax da história. Isso. Porque ela ilustra de forma muito crua que a nossa jornada com Deus, sabe, ela avança das promessas direto para as provações supremas. E o texto faz isso em 3 movimentos básicos. Primeiro, a fé de Abraão sendo provada ao extremo. No limite absoluto mesmo. Exatamente. Depois o choque da submissão do próprio Isaac que oferece a si mesmo ali, e por fim a resposta divina, onde essa lealdade inabalável faz com que a promessa seja confirmada. E essa transição de eventos é de tirar o fôlego quando a gente olha pelo retrovisor, né? Porque se a gente voltar um pouquinho na lição 6, o cenário era de uma tensão bem diferente. Totalmente diferente. Lá a gente contemplou o nascimento milagroso de Isaac e logo depois teve aquela ruptura dolorosíssima com Agar e Ismael. Ou seja, restou apenas um herdeiro na tenda de Abraão. Todo o peso do futuro num único menino. Exato, todo o peso nele. E aí logo em seguida a lição 7 traz esse pedido que, assim, parece incompreensível à primeira vista. O altar não exige um cordeiro qualquer. Exige a concretização de uma espera de 100 anos. Eu confesso que dá um desconforto inevitável quando a gente relê essa narrativa hoje. Porque para uma mente moderna a ideia soa muito dura, sabe? Soa pesada, sim. Quase impossível de engolir. Demais. Como alguém que vive a realidade do evangelho consegue, não, sei lá, entrar em colapso ou se revoltar diante de um pedido desses. É tipo um mestre de xadrez sacrificando a própria rainha no meio da partida. Nossa, excelente analogia. Né? Para um amador, parece um erro fatal, absurdo até. Mas qual era a lógica interna que Abraão enxergava ali e que a maioria de nós não vê? Então, essa analogia do xadrez é perfeita porque Abraão operava numa estrutura de pensamento totalmente diferente. É aquilo que o autor de Hebreus chama de a lógica da fé. Ele não estava subindo a montanha num desespero cego, sabe? Ou numa resignação passiva contra Deus. Ele genuinamente cria que o Todo-Poderoso tinha poder para ressuscitar Isaac das cinzas. Uau! Das cinzas mesmo. Sim! A maior prova disso é a instrução que ele dá aos servos lá no pé do Monte Moriá. Ele fala tipo, esperem aqui, eu e o rapaz iremos adorar e voltaremos. Ele usa o plural. Exato, ele usa o plural. A mente dele já tinha resolvido o paradoxo. Se Deus pediu sacrifício, mas Deus não mente sobre a promessa, a única saída matemática e teológica ali seria a ressurreição. O que me deixa fascinado nisso, e que meio que derruba aquelas ilustrações infantis que a gente sempre vê nas revistinhas, é a agência do próprio Isaac. Com certeza, isso muda a perspectiva toda. Muda, porque o texto deixa claro que ele carregou a lenha para o holocausto montanha acima. Fisicamente falando, isso exige força, o vigor de um adolescente ou de um jovem adulto. Não era uma criancinha de colo. Não era. Uma criança indefesa não conseguiria. Se ele quisesse, Isaac poderia facilmente ter dominado um pai idoso e simplesmente fugido. E esse é um detalhe crucial. A submissão ali foi estritamente mútua. Isaac não foi uma vítima amordaçada. Ele foi um participante ativo do processo. Sim, ele até pergunta onde está o cordeiro, né? Isso, ele indaga sobre o cordeiro. A gente vê que ele reconhece a tensão, mas logo depois tem a entrega voluntária ao ser amarrado. Isso mostra de forma brilhante como a confiança em Deus foi transferida, na prática mesmo, de pai para filho. Um legado vivo. Totalmente vivo. E o interessante é que essa postura de integridade e submissão à vontade de Deus não parou no topo da montanha. Mais pra frente, a lição 7 também relata a morte de Sara, aos 127 anos, e a gente vê essa mesma dignidade enraizada. Pois é. A forma como Abraão lida com o luto é impressionante. Ele chora a morte da esposa, claro, mas ele recusa receber a cova de Macpela como uma simples doação, uma pena dos hititas. Ele faz questão de pagar, né? Isso, ele paga o preço justo,
honrando o legado de Sara e, ao mesmo tempo, fincando uma estaca legal de posse lá na Terra Prometida, agindo pela fé até na hora da morte. E essa é uma tocha que continua passando de mão em mão. Tanto que, num próximo encontro nosso, nós vamos mergulhar na lição 8. Aham, história não para por aí. Não para. Lá nós vamos descobrir exatamente como Isaac sai da sombra do pai para se consolidar como o herdeiro direto da promessa, enfrentando seus próprios gigantes. E acho que fica uma provocação muito forte e silenciosa para quem deseja viver um evangelho autêntico hoje. Se a confiança de Abraão só se revelou plena e madura quando ele aceitou entregar no altar aquilo que ele mais amava, quais seriam as bênçãos legítimas que a gente recebe hoje e que, sutilmente, corremos o risco de amar mais do que ao próprio Deus que as concedeu?